Há alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu e dois amigos, Alan e Phil, voltávamos para casa após sair de uma festa e era por volta de 1 hora da manhã. A festa em que estávamos era em um clube que fica quase no fim de uma estrada que era meio abandonada. Nenhum de nós jamais imaginamos o que estava prestes a acontecer naquela madrugada. A mãe do Alan estava na casa do seu irmão mais velho, cuidando dele porque ele estava doente. E eu aproveitei que os meus pais estavam em um sono pesado e saí escondido, pulando o cercado dos fundos da minha casa, para ir para essa festa. A nossa caminhada de nossas casas até essa festa era de aproximadamente 1 hora e meia. Caminhávamos em uma estrada de terra, que não era iluminada. Tudo o que podíamos ver ao nosso redor eram silhuetas de arbustos e árvores. Mas o brilho da lua nos provia um pouco de luz enquanto caminhávamos. Havia momentos que a lua desaparecia no céu devido às nuvens que passavam, deixando às vezes o caminho totalmente escuro. Nós conversamos e rimos da situação que nos encontrávamos naquele momento, enquanto caminhávamos pela estrada, tomando cuidado para não pisar em alguma poça de lama que havia pelo caminho. De repente, o Alan parou e ficou olhando fixamente para um descampado e perguntou: "Pessoal, vocês viram isso?" "Vimos o quê?" Eu perguntei de volta. Eu pensei que ele estivesse fazendo alguma brincadeira. "Eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu vi algo se movendo naquele campo." Ele respondeu. "Não, cara, você deve estar vendo coisas. Vamos embora, eu quero ir para casa." Phil disse. Continuamos a andar tranquilamente por um bom tempo. E todo aquele clima descontraído, infelizmente, começou a mudar. Naquele momento, eu não queria demonstrar, mas eu também comecei a olhar para todos os lados, para ver se de fato poderia haver algum animal perigoso andando naquela região. Como eu tentava prestar atenção no que estava ao meu redor, Alan e Phil estavam um pouco mais adiantados na minha frente. De repente, eu escuto galhos se quebrando no meu lado direito. Eu continuei caminhando, meio apreensivo. À medida que eu caminhava, algo se movia também entre os arbustos, como se estivesse me acompanhando, o que começou a me deixar um pouco nervoso. Eu olhei bem para dentro dos arbustos e o meu coração disparou, quando eu vi um par de olhos amarelos brilhantes me observando no meio daquela escuridão. Eu paralisei de medo ao ver aqueles olhos se levantando dos arbustos. As nuvens se foram, permitindo que o brilho da lua iluminasse um pouco o que estava ali me observando. E era uma criatura horrível. Era um ser coberto de pelos negros. Seus braços passavam da linha dos seus joelhos. Aquela coisa estava se pondo de pé na minha frente e deveria ter mais ou menos 1,90 m de altura. Tinha dedos finos e largos, seguidos de garras enormes afiadas como a de um urso. Aquela criatura parecia ter o seu corpo meio rasgado, e seus músculos pareciam ser esticados demais, tornando aquele ser ainda mais grotesco. A sua face era a pior parte. Parecia humano, mas ao mesmo tempo com aspectos de um cão. Eu corri e dei um grito para Phil e Sam correrem também. E passei por eles a toda velocidade. E só gritava para que eles corressem. Aquela coisa deveria estar nos seguindo há um bom tempo. Corremos como nunca naquela noite, o mais rápido que podíamos. Chegamos na minha casa 25 minutos depois, quase sem fôlego. Entramos pelos fundos para não fazer barulho e acordar os meus pais. Ficamos olhando pelas janelas para ver se aquele demônio não nos havia seguido. Nós não dormimos naquela noite. Mais tarde, ainda naquela madrugada, escutamos um uivo que parecia estar bem longe.
A pior parte era que nós não fomos os últimos a sair daquela festa. Quando o dia estava claro, de manhã cedo, Alan recebeu um telefonema de Jonathan, o cara que deu a festa na noite passada, perguntando se nós não vimos Ellie, que saiu da festa um pouco depois de nós sairmos de lá. Aparentemente, ela não voltou para casa naquela noite. Seus pais estavam preocupados, pois ela nunca fez isso e sempre dava notícias de onde ia. Seu celular chamava, mas ela não atendia. Eu clamei a Deus que aquela coisa grotesca não a tivesse visto naquela noite. Olá, o meu nome é Raquel. Saudações a todos do canal. A história que quero contar para vocês aconteceu quando eu era adolescente. Eu vivia em uma casa rodeada de matas e árvores, e na parte da frente da casa havia uma estrada de terra que dava acesso à mesma. Eu e minha família costumávamos fazer piqueniques e práticas de tiros, aproveitando as árvores que haviam naquele lugar. Vivíamos em constante contato com a natureza. Minha casa também era um ponto de encontro para meus amigos quando os meus pais estavam ausentes. Uma certa noite, meu melhor amigo Jeremias e o meu primo René estávamos planejando fazer um camping naquela mata, a quase 600 metros de distância da minha casa. Saímos cedo, bem antes de anoitecer. Começamos a armar a nossa barraca. Nos espalhamos em caminhos diferentes para buscar madeira para fazer uma fogueira, e quando todos nós retornamos, já estava bem perto de anoitecer. Acendemos a nossa fogueira, assamos marshmallows, fizemos cachorro-quente e ficamos jogando conversa fora. Aproveitamos aquele clima para contar histórias de terror. Quando chegou a minha vez de contar, eu resolvi falar da história que o meu padrasto João me contou uma vez em relação ao lugar que eu morava. Segundo ele, havia uma estranha criatura que habitava aquelas matas, algo que ninguém era capaz de explicar. Segundo ele, sua família viveu ali por gerações, e aquele lugar carregava um tipo de maldição. Minha mãe disse que, quando eu era um bebê, algo não humano e terrível vivia naquela mata. Aparecia somente à noite. Por isso, eu não me aventurava a sair na escuridão daquele lugar sozinha. Enquanto eu dizia essa história para os meninos, escutamos sons de galhos se quebrando. Olhamos assustados para a escuridão, mas não vimos nada. Talvez o clima de contar histórias de terror naquele momento nos deixou apreensivos. Jeremias propôs que talvez era hora de entrarmos na nossa barraca. Entramos nós três juntos. A barraca era grande, então era cômoda para nós três. Eu estava no meio, entre Jeremias e René. Ficamos ali deitados e começamos a conversar sobre escola, deveres de casa, amigos e coisas de adolescentes, até que finalmente todos nós entramos no nosso saco de dormir e pegamos no sono. De madrugada, eu acordei com uma vontade de urinar. Eu abri o zíper do meu saco de dormir e tentei sair sem fazer barulho para acordar o René e o Jeremias. E quando eu fui abrir o zíper da barraca, tentando não fazer barulho, eu escutei o que parecia um leve passo do lado de fora, bem perto da nossa barraca. Aquilo fez meu coração bater acelerado. Eu fechei o zíper da barraca de novo e voltei para o meu saco de dormir. Eu fiquei deitada, atenta a qualquer barulho que soasse ali em volta. Depois de algum tempo, o meu lado racional me fez pensar que poderia ser apenas um esquilo ou algum cervo. Eu poderia estar imaginando coisas absurdas que me faziam ter medo desnecessário. Porém, eu escutei um som que eu afirmo que foi o que mudou a minha vida. O som começou quase inaudível e foi aumentando de pouco a pouco. Era um rosnado, profundo e gutural, perto da entrada da barraca. Eu percebi que o que quer que estava lá fora começou a andar em volta da barraca, primeiro do lado de Jeremias, depois do lado do René, e finalmente parou na minha direção e começou a rosnar de maneira mais agressiva. Estava a menos de 1 metro de nós, eu calculo. Naquele momento, eu comecei a orar para aquela coisa ir embora.
Eu estava quase colocando meu coração para fora. Eu tentei acordar o René cutucando seu corpo, mas nada dele acordar. Eu tentava fazer isso sem que a criatura que estava lá fora percebesse que eu estava acordada. René acordou e, meio com raiva por eu tê-lo acordado, resmungou, mas rapidamente eu tapei a sua boca com a minha mão e falei baixinho para que ele não fizesse barulho. Logo em seguida, ele escutou também aqueles rosnados que vinha de fora. Eu me lembro que ele ficou branco quase que de imediato ao ouvir aqueles sons. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas e seus lábios estavam trêmulos. Jeremias também acordou e eu fiz sinal para que ele não fizesse barulho. Aqueles grunhidos foram ficando mais altos. Nós nos abraçamos forte e ficamos o resto da noite escutando algo andando em volta da nossa barraca e rosnando. Um detalhe é que na nossa região não existem animais selvagens como onças ou ursos, nem mesmo de noite. Eu me lembrei das histórias que meu padrasto contava e eu sabia que era aquela criatura sobrenatural que nos espreitava. Só havia um tecido impermeável que separava eu e os meus amigos daquela criatura horrível que estava lá fora. Havia momentos que aquilo ameaçava entrar na barraca, parecia se alimentar de nosso medo. Pressionava o seu corpo contra a nossa barraca. Para ser honesta, eu pensei que não iríamos sobreviver naquela noite. Porém, depois de largos minutos, aquela criatura começou a se afastar. Escutamos os seus passos se afastando cada vez mais da nossa barraca. O que mais me assustava é que ouvimos nitidamente que aquela coisa andava em 2 patas, ao invés de 4. Dava para perceber que não era um animal comum. Passamos a noite em claro. Quando finalmente o sol raiou e o dia estava claro, saímos da barraca, olhamos para todos os lados, nos certificando de que aquela coisa realmente foi embora. Eu nunca senti tanta felicidade em minha vida ao ver o sol e a luz do dia. René nos chamou e disse para olharmos para o chão. Vimos pegadas muito estranhas no chão. Parecia que aquele bicho tinha 3 largos dedos em cada pé. O mais bizarro de tudo é que a fogueira que fizemos estava limpa. Não havia vestígios de cinzas, absolutamente nada. Somente aquelas pegadas por todos os lados. Nós havíamos deixado pedaços de lenha empilhados perto da barraca para fazermos o fogo. Porém, as lenhas também desapareceram. Eu comecei a procurar as lenhas que havia desaparecido e eu fiz a pior descoberta da minha vida. Nós vimos mais à frente as lenhas, uma por cima da outra, formando 3 figuras no formato da letra X, deitadas uma do lado da outra. Nós saímos correndo, assustados, para minha casa. Contamos tudo para minha mãe e o meu padrasto, e como era de esperar, eles não acreditaram em nós. Meu padrasto, vendo que estávamos com muito medo, saiu e foi buscar nossas coisas que deixamos para trás. Desde esse dia, eu nunca mais quis sair à noite naquela mata para nada. O meu padrasto voltou de lá com um semblante apreensivo, como se tivesse visto algo que o impressionou muito. Eu sabia que ele tinha visto o que nós vimos, e ficou aterrorizado também. Meus pais nos proibiram de acampar naquela mata quando anoitecesse. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.